Olá, bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura, cultura e às maravilhas das artes. No episódio de hoje vamos falar sobre A Abolição do Homem, do escritor e teólogo irlandês C.S. Lewis. Mas antes de mais nada, nos apresentemos. Eu sou Joelson Matias e educação não é propaganda. Oi, eu sou José Guilherme e aqui nós não zombamos da virtude. Oi, aqui é Karen e o livro verde é mais comum do que você imagina. Então, vamos discutir sobre esse livro-ensaio, seus conceitos abordados, assim como a visão defendida. Agora, como de costume, vamos começar dando um resumido panorama sobre a biografia do autor. C.S. Lewis nasceu em 1898 e morreu em 1963. Foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente de seu tempo. Ele era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, quando foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até a aposentadoria. Lewis escreveu mais de 30 livros que lhe permitiram alcançar um vasto público, e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. Em seu currículo, Lewis colecionava os títulos de professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo. Como escritor, Lewis é mais conhecido na fantasia infanto-juvenil pelas Crônicas de Nárnia. No entanto, é válido explicar que a maioria dos escritos de Lewis consistem em escritas sobre críticas literárias e obras apologéticas, ou seja, sobre a defesa da fé cristã, como exemplo de cristianismo puro e simples. O C.S. Lewis era muito amigo de Tolkien. Essa amizade é muito conhecida, inclusive virou um livro. Eles ambos ocuparam cargos acadêmicos em literatura inglesa, em Oxford e em Cambridge também. A amizade dele com Tolkien realmente é um ponto muito significante na biografia de C.S. Lewis, até porque nós vamos falar hoje sobre a abolição do homem e fica quase impossível a gente abordar isso sem conhecer um pouquinho da visão de mundo que C.S. Lewis tinha. C.S. Lewis, ele na adolescência, ele se tornou ateu e ficou assim por muito tempo da vida dele. Até que quando ele chegou para ocupar uma cátedra em Oxford, ele conheceu Tolkien, que Tolkien era um católico muito devoto. E é engraçado até porque nos diários de C.S. Lewis ele conta o seguinte: ele disse que achou muito estranho conhecer um homem tão inteligente, que era Tolkien, que era ao mesmo tempo um crente, que acreditava em Deus, acreditava em algo. E ele fala isso com abismado com a situação. Isso é muito engraçado. E Tolkien, nas suas conversas sobre literatura, sobre a vida, sobre os mitos e muitas coisas que interessavam a ambos, foi começando a desmistificar essa visão que C.S. Lewis tinha sobre a religião, sobre acreditar ou não em Deus. Juntamente com Tolkien, uma pessoa que foi muito importante no processo de conversão de C.S. Lewis foi o escritor também inglês G.K. Chesterton. Ele, no seu livro O Homem Eterno, coloca uma visão de mundo a partir tomando como ponto de vista a história, tomando como ponto central a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo. E esse livro foi muito importante para a visão de C.S. Lewis. Mas, mesmo assim, C.S. Lewis foi muito relutante na sua conversão. E no seu livro Surpreendido pela Alegria, ele descreve esse processo. E é até engraçado, irônico, quando ele diz assim: aquilo que eu temia grandemente, finalmente me atingiu. Em 1929, cedi e admiti que Deus era Deus. Ajoelhei-me e orei. Talvez naquela noite, o convertido mais desanimado e relutante de toda a Inglaterra. Isso mostra justamente que eu era relutante por tudo aquilo que eu tinha vivido. Só que com argumentos do seu amigo Tolkien, com que ele cultivou uma amizade muito bonita, além de se aprofundar nos escritos de Chesterton e outros teólogos, ele foi começando a mudar a sua visão. Até que finalmente ele se converteu ao cristianismo e virou anglicano, religião que permaneceu até o final da sua vida. O contexto cristão de C.S. Lewis é bem importante saber para entender a maioria de suas obras.
Entretanto, a obra analisada aqui hoje não é exatamente uma obra cristã, tal como o já citado Cristianismo Puro e Simples. Essa obra foge um pouco dos estilos bem definidos, pois, assim, utilizando da liberdade própria do gênero ensaístico, Lewis usa de vários assuntos para compor seu argumento. Sociologia, teologia, filosofia, a própria crítica literária, que, como vamos ver, foi o início desse texto, análise política e até mesmo a psicologia. A Abolição do Homem é um livro relativamente curto. Na edição da Thomas Nelson, ela tem 123 páginas. Ele é dividido em 3 partes, digamos assim, 3 grandes capítulos. O primeiro é chamado Homem Sem Peito, o segundo é O Caminho e o terceiro é A Abolição do Homem. E cada livro desse acompanha a progressão do argumento de C.S. Lewis, refutando um livro que provavelmente era um livro didático, que ele recebeu para analisar de uma editora, e ele acabou discordando fundamentalmente do assunto e da maneira pela qual aquele livro abordava o conhecimento. Era um livro para crianças, um livro escolar, e ele então, para omitir nomes, né, ele concede pseudônimos tanto ao livro quanto aos autores. Então, o livro que ele julgava, ele passou a chamar de Livro Verde, e os autores, Gaio e Tito. Resumidamente, Lewis elabora uma defesa do conceito do valor objetivo e da lei natural, alertando para as consequências da perda desses conceitos. No primeiro capítulo, chamado Homens Sem Peito, o C.S. Lewis parece refutar o principal problema desse livro verde, que aliás foi escrito para as séries finais do ensino básico, e o principal problema aqui é a desconstrução de valores. Logo no início do livro, os dois autores pegam a história de Coleridge junto à queda d'água. Uma pessoa admirando uma paisagem, que nesse caso era uma cachoeira. E a pessoa, aparentemente, diz algo como que paisagem sublime, isso é sublime, com essas palavras. E os autores desse livro didático interpretam essa história dizendo que, na verdade, aquela pessoa não achou a cachoeira sublime. Não era que a cachoeira era sublime, que aquela paisagem era bela, mas que os sentimentos que aquela pessoa tinha, esses sim eram sublimes e esses sim eram belos. E C.S. Lewis aponta isso como um problema, porque isso leva a um entendimento de que os valores das coisas são absolutamente relativos e não estão intrínsecos às coisas. Os valores não estão intrínsecos ao objeto, mas sim ao sentimento da pessoa em relação àquele objeto. Usando esse exemplo, C.S. Lewis demonstra que, para os autores do Livro Verde, só é belo quando aquela pessoa que vê a figura, se sente em um momento que está apto a apreciar a beleza. Logo, eu só ia conseguir achar uma música bonita se eu estivesse feliz. Se eu estivesse triste, não, a música não é bonita. Isso aí leva a um juízo de valor que depende dos sentimentos daquele que vê. É um sentimentalismo que permite que haja um julgamento de valor a partir de uma impressão, e apenas dessa impressão. Dentro dessa crítica e ainda essa história da pessoa admirando a queda d'água, ele fala sobre a questão do sublime e da veneração. Eu confesso que eu não entendi muito bem essa parte, mas eu assinalei aqui o trecho que ele diz, eu vou ler aqui e vocês dão a interpretação. Ele diz assim: mesmo se reconhecemos a qualidade sublime como uma simples projeção de nossas próprias emoções nas coisas, as emoções que incitam essas projeções são os correlativos e, portanto, quase os opostos das qualidades projetadas. Os sentimentos não são sublimes, mas de veneração. O que eu entendi desse trecho é que, por exemplo, ele está dizendo que o que o autor afirmou está errado. Por exemplo, se eu digo que a queda d'água é sublime, não é que eu estou tendo sentimentos sublimes, mas ao contrário, eu estou tendo um sentimento de veneração, de humildade diante daquela queda d'água. E depois de sentir, é o contrário, porque eu só posso achar alguma coisa sublime se eu tiver um olhar diferente, e não de superioridade diante daquela coisa, no caso, uma queda d'água. Pensando agora, essa frase é extremamente absurda. Porque olha só, eu acredito que tem assim algum sentido nisso que os autores do Livro Verde falam, de haver um espelhamento. Eles estão querendo dizer que há um espelhamento. Há um espelhamento do eu, né, do que eu sinto para o que eu vejo. Eu concordo com eles, existe espelhamento, mas não no caminho que eles dizem ter. É o caminho contrário.
a minha veneração me faz ser apto a entender o que aquela figura, aquela paisagem, aquela música está passando. A minha veneração me faz espelhar aquilo que está vindo de fora, está vindo do externo. Quando eu ouço uma música, uma melodia triste, eu posso sentir a tristeza dessa melodia, mas não é a minha tristeza que vai fazer uma melodia triste. Não tem como o que eu sinto fazer um filme ficar feliz, sendo que é um filme sobre qualquer outra coisa aí, ao contrário da felicidade, sobre raiva, sobre violência, enfim. Então, eu acredito que sim, esse caminho que os autores propõem, talvez faça sentido, mas ao contrário. Dá pra dizer que essa ideia do livro verde é uma crítica ao que eu entendo por valores sentimentais? A crítica de Lewis é contra a desconstrução de valores que o livro verde parece propor. Isso. Mas aí, tipo, o livro verde desconstrói esses valores, dizendo que eles são simplesmente subjetivos e sentimentais, entende? Então, tomando como base essa linha de pensamento, essa primeira reflexão que a gente teve, a gente consegue observar que esse livro verde, ele tem como pressuposto uma desconstrução, uma quebra de paradigma dos valores tradicionais, dos valores que existem. Ele busca associar isso principalmente a valores sentimentais, que são totalmente subjetivos ou arbitrários, coisas assim. E essa é a crítica de Lewis. Ele vai justamente buscar contrapor essa ideia que está presente dos valores tradicionais, dos valores que existem. Ele busca associar isso principalmente a valores sentimentais, que são totalmente subjetivos ou arbitrários, coisas assim. E essa é a crítica de Lewis. Ele vai justamente buscar contrapor essa ideia que está presente na obra do Livro Verde. Tá faltando uma coisa pra gente completar esse negócio, que é a questão do sentimentalismo, que é o fato de ter as afeições desordenadas, que é o que vai levar para o segundo capítulo, para falar das virtudes e tal. Será que o sentimentalismo é uma consequência do que o livro verde está pregando? Porque se tudo que eu vejo, eu julgo conforme o que eu sinto, então isso pode levar a uma exacerbação dos sentidos de alguma forma? Entendi assim. Inclusive, na verdade, a palavra sentimentalismo, ela vai significar tudo isso que a gente falou até agora. É tipo um resumão. Tudo que a gente está falando até agora é o sentimentalismo que ele quer dizer. Eu entendi assim. Então a crítica de Lewis se baseia nisso, que os autores do livro verde estão querendo incutir a ideia de desconstrução de valores e o relativismo moral, em essência, que é tirar das coisas todos os valores que elas possam possuir e colocar no sentimento das pessoas. Isso passa a ser um problema quando esse sentimento passa a ser exacerbado. Então, se tudo que está ao meu redor pode ser reduzido ao que eu sinto, isso leva a um sentimentalismo. E aí, a contraposição disso seria o quê? Não, parem de sentir e passem a observar o objeto externo. Tirem esse julgamento de que isso é belo porque eu tenho sentimentos belos, mas não. Esqueça o sentimento e coloque no objeto. Mas isso ele também diz que é um problema, que isso leva a outro extremo. E é nesse momento que ele entra com aquela frase que a tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. A defesa certa contra sentimentalismos falaciosos é incutir sentimentos corretos. Porque se fosse sair do sentimentalismo, o que iria contrapor isso seria um racionalismo. Só que não é exatamente isso que Lewis está propondo aqui. Não é esses extremos, o sentimentalismo e o racionalismo. A gente tem que lembrar que Lewis tem uma grande influência aristotélica. Então a dialética entre essas duas vertentes, por assim dizer, é muito importante para a construção do pensamento de C.S. Lewis e do argumento que ele vai tentar propor aí no próximo capítulo, quando ele fala sobre o homem sem peito. Até porque essa ordem entre o objeto e a afeição, porque existe um relacionamento entre o observador e o objeto. Então o racionalismo seria tirar fora da questão qualquer sentimento atribuído à coisa. E ele até cita Aristóteles, que fala sobre educação. Ele diz que o objetivo da educação é nos deleitarmos e sofrermos com as coisas que nos devam causar deleite ou sofrimento. É ter sempre ordenada. Essa é a virtude que ele deixa em bastante clarividência aqui. É ter as afeições ordenadas, é dar às coisas o devido valor que elas têm em si mesmas. E tendo em vista que esse livro foi escrito para jovens, crianças, quase adolescentes, né?
Tem até um trecho do próprio Aristóteles, que ele tanto cita no livro, em Ética Nicômaco, sobre o porquê jovens, né, como os que os autores do Livro Verde estão escrevendo para, que são jovens de 12, 14 anos, até 15 anos assim, eles não podem ter acesso a essa política nesse momento da vida. Eles não podem ter esse acesso a essa educação propaganda e não a educação construtiva. Aristóteles vai dizer assim: os jovens não estão aptos a estudar política, pois carecem de experiência de vida e conduta, que é a premissa desse ramo da filosofia, além de que eles são conduzidos por suas paixões. Então, parece que com essa proposta, os autores do Livro Verde estão propondo para esses alunos um estudo que o próprio Aristóteles não recomendaria para jovens de sua idade, porque eles são muito emocionais. E é isso que exatamente ia criar esse sentimentalismo todo. É isso que ia criar, que posteriormente, como essa crítica que ele vai fazer mais macro no social, iria criar uma sociedade mais emocionada. Sabe uma coisa que ilustra bem essa linha tênue que C.S. Lewis demonstra? É quando numa hora ele fala sobre um soldado na trincheira, que ele diz: olha, quando você está numa trincheira, você está numa guerra, dificilmente vão ser silogismos que vão levar você a tomar uma atitude correta ou não. Aí ele vai lá e também fala sobre um jogador de baralho. Ele fala de duas pessoas. Um seria um moralista, um filósofo estudioso da moral, mas que foi criado com pessoas desonestas. E o outro era um cara que não estava nem aí para nada, mas ele tinha em mente que na educação dele, que um cavalheiro não deveria roubar, não deveria trapacear. Então ele fala que preferiria jogar com esse do que com aquele. Por quê? Não é simplesmente uma questão de argumentos, como cai o erro do racionalismo, mas também não é a questão do sentimentalismo, como eu já havia citado antes. E nessa linha tênue é que nós encontramos a virtude. Como bem diria Aristóteles, né, que a virtude está no meio, na medida correta das coisas. Sim, mas a virtude, ela é adicionada ao fato, ou então ela é condicionada ao fato de que os objetos possuem um valor intrínseco. Então, todo esse livro, ele está baseado nessa ideia de que não pode haver um relativismo em relação aos valores, porque os objetos possuem valores em si, e a virtude consiste em, no observador, dar aos objetos o devido sentimento, a devida afeição que eles merecem, digamos assim. E aí ele cita a República de Platão, quando ele diz que a criança na República de Platão, ela era ensinada a ver com clareza tudo aquilo que estava errado nas obras humanas ou naturais. Então, desde pequena, ela era ensinada a reconhecer a feiura e a beleza. E, além de reconhecer, era ensinada a ter um desgosto justo e censurar e odiar, ou seja, um sentimento ruim atrelado ao feio. E o contrário também, render graças, a se sentir bem com aquilo que é belo, associando a beleza aos seus sentimentos, na forma mais profunda possível, trazendo isso para a alma, inclusive. E tudo isso antes ainda da idade da razão, da idade do raciocínio. Isso era uma coisa ensinada desde os pequenos, de tal modo que quando as crianças chegassem a uma idade suficiente para julgar as coisas e por pensar racionalmente, digamos assim, isso já aconteceria naturalmente, porque desde pequenas elas foram ensinadas a reconhecer e a dar o verdadeiro, o sentimento apropriado para as coisas. Isso é importante falar que C.S. Lewis aí defende a tradição, não é porque assim temos que adorar o passado, que um amor saudosista. Nós temos que respeitar uma tradição porque ela é que nos dá um pilar, uma base, algo para começar, algum lugar de onde sair. Ele aí, como esse exemplo que Karen deu, eles viam como que após a tradição ter sido instaurada no homem, aí sim ele poderia construir novas coisas. Então essa tradição seria, para C.S. Lewis, essa base fundamental. Sim. E essa base fundamental estava estritamente relacionada com o que ele chama de Tao, que é um dos principais pontos desse livro aqui. E, aliás, no final do livro, tem um apêndice em que ele cita várias citações desse Tao, que a gente vai explicar já o que é. Como as coisas têm valores intrínsecos, a relação que os povos têm com essas coisas, ela é padronizada, digamos assim, ela é muito comum. Então, aquilo que é bom para a maioria
das pessoas no mundo. Isso em todas as épocas, em todas as localidades. Então ele passa a citar, nesse ponto que ele fala, que ele cita a República de Platão, ele deixa claro a ideia, então, de que as coisas possuem um valor intrínseco e que os ensinamentos dados às crianças eram praticamente os mesmos em várias religiões, em vários povos. Então ele fala do hinduísmo antigo, quando atribui a esse bem, a essa coisa boa que não é abstrata, mas é absoluta, digamos assim. Estava falando também dos chineses, que os chineses chamam de Tao, que fala da realidade que vai além de todas as situações, ou seja, esse valor que as coisas possuíam, principalmente a beleza, era uma coisa que transcendia o objeto. Então C.S. Lewis pega esse Tao, que é o nome que os chineses davam a essa realidade transcendente, que dá valor às coisas, e ele usou o Tao para traduzir o que ele chama de lei natural, que é como se fosse um resumo de todas as opiniões, de todas as tradições e todos os ensinamentos que os povos davam em relação aos valores, reunidos em uma só palavra. Esse tal, como o Karen bem já explicou, foi o que a tradição ocidental todinha identificou como lei natural. Vários estudiosos identificaram desse modo. E corresponde justamente a esse valor objetivo da realidade, que nós, como seres humanos, conseguimos captar por meio da nossa razão. Mas a gente falando assim, você pode perguntar, não estou entendendo o que isso quer dizer na prática. Basicamente, essa ideia significa que eu matar uma pessoa, eu roubar uma pessoa, não é mal porque isso me causa sentimentos maus, como, vamos dizer assim, defenderia os escritores do Livro Verde. Mas é justamente porque, na realidade objetiva das coisas, isso, não por um consenso, mas por causa da realidade, isso é errado, porque isso não é correto. E isso eu identifico em diversos povos, como se essa lei natural estivesse inscrita no coração dos homens, como se essa realidade transcendente fosse o que norteasse todas as ações morais dos povos na Terra. Sim, e esse julgamento moral em relação às coisas, como é que ele se relaciona com a emoção? O Lewis diz que a emoção ela é alógica em si mesma, mas ela pode estar ou não condicionada à razão. Então, os nossos estados emocionais, digamos assim, eles podem estar em harmonia com a razão, quando a gente sente um gosto, uma afeição por aquilo que merece aprovação, ou em desarmonia com essa razão, quando a gente percebe que deveríamos gostar de alguma coisa, mas por algum motivo não conseguimos fazê-lo. Então, em uma hierarquia, digamos assim, quem vem primeiro é o objeto, é o valor que aquele objeto tem em si mesmo, e depois a nossa emoção, que pode estar ou não conformada com a razão daquele objeto. Dando um exemplo mais prático, a linguagem. A linguagem é uma criação humana, não é algo que sim, já vem desse direito natural que Zegner explicou agora. Mas mesmo assim, ela é uma tradição importantíssima para a continuação da sociedade. Porque se você pegar uma palavra e falar, não, eu não quero que essa palavra signifique isso, porque eu não sinto que essa palavra signifique isso, vai ser impossível você se comunicar com as pessoas. Se você ficar usando as palavras conforme a sua subjetividade, não vai dar para escrever um texto, não vai dar para escrever um livro, não vai dar para passar suas ideias para frente. Inclusive, você não vai conseguir nem passar as ideias que você está querendo instaurar no momento, porque você não vai conseguir se comunicar. Eu achei um livro de Leon Barreto, que eu vi recentemente a história, um pedacinho da história, que tem um cara que ele tá tentando restaurar a língua Guarani no Brasil. Ele tá tentando restaurar o Guarani no Brasil, e ele vai falar com os governantes lá para restaurar o Guarani, só que ele tá falando em Guarani. Aí ninguém entende. Logo, ele não consegue restaurar o idioma. Ele não consegue nem propor isso, porque ele tá falando no idioma diferente. Não que seja o mesmo caso, só que com o exemplo que eu dei, se você ficar tentando colocar a sua subjetividade em tudo, nada vai ser comunicável, a tradição não vai conseguir passar para frente, logo a cultura e a sociedade entrará em decadência. É mais ou menos isso aí que C.S. Lewis vai ficar propondo daqui para frente. Nesse momento, quando ele está falando sobre as emoções serem racionais ou irracionais, ele cita o papel do coração. Ele diz que o coração ele nunca toma o lugar da mente, mas ele pode e deve obedecê-lo. Então o que se tem aí é um coração simbólico que media a racionalidade, que é representada pela mente, e os sentidos, que é o sentimento pelo qual o Livro Verde é aficionado, né? E o coração, ele representa aqui a afeição ordenada. É o que ele chama da virtude. Se ele diz assim, que nenhum juízo de valor
ele é capaz de habilitar um homem a ser virtuoso, é preciso então que haja uma emoção treinada. E o coração é o principal meio de equilíbrio entre essas duas coisas. Então, C.S. Lewis vai propor esse conceito do homem sem peito, que é aquele homem que não tem o peito, ou seja, ele não tem essa ligação entre as suas entranhas, o seu coração e a sua racionalidade, que seria a cabeça. Uma interpretação mais fácil para a gente entender o porquê o homem sem peito é porque é comum que nós sintamos alguns das nossas manifestações somáticas, por assim dizer, na barriga. Você está apaixonado, por falar isso que está borboletas na barriga. Quando você está ansioso, você sente alguma coisa na barriga. A gente levando o abdômen como local onde acontecem os eventos fisiológicos e a cabeça como a razão, a gente entende que o peito é aquele que liga o corpo como matéria e a razão como espírito, a grosso modo. Então, o homem tem que ter peito para ele fazer essa relação dialógica entre o que o corpo sente e a razão. E aí ele até propõe uma imagem do homem sem peito, é como se ele não tivesse o coração. Então, dá a impressão de que a cabeça dele é maior. Então dá a impressão de que ele tem um excesso de pensamento, ele tem um excesso de razão, que vê as coisas de uma forma muito objetiva. Mas o problema, na verdade, é a carência das emoções férteis e generosas. Eu acho que pode ficar um pouquinho confuso pro ouvinte, que não lê o livro. Até lendo o livro é um pouco confuso. Porque, como a gente falou, no começo ele vai falar sobre o sentimentalismo, e nessa segunda parte ele vai falar sobre o racionalismo. Então aqui a gente tem que focar que ele está exatamente criticando esse racionalismo exacerbado. Então esse homem da cabeçona, desse jeito, é um homem que está com a razão muito exacerbada. E não é isso o ideal também para Lewis. E o problema vai além quando porque isso, segundo ele, é um problema da educação moderna, que tende a condicionar através de ideias falaciosas e criar adultos dessa forma, entre dois opostos, né? Ou que reduzem tudo à barriga, digamos assim, que sentem demasiadamente, ou que tendem a tirar o sentimento da questão e ficar observando as coisas de uma forma muito racional. Aí ele fala que nós criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Nós zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós o castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. Apesar de Lewis ser um crítico a Kant, há um dos conceitos desenvolvidos por Kant, né? Não só desenvolvidos, porque é claro que ele pegou isso na tradição filosófica, inclusive de Aristóteles, que fala sobre o desejo e a vontade. Para Kant, o homem ele só é um animal moral porque ele consegue colocar acima dos seus desejos a vontade. Você pode ter o desejo de fazer algo, de bater em alguém, de dar um soco em alguém que faz raiva a você. Só que é a sua vontade que realiza a ação. É a vontade que permite que realize a ação. Se não houvesse essa vontade, nós seríamos animais. O animal, o gato, o cachorro, ele tem o desejo, ele tem o instinto e ele faz. Nós temos instintos e pensamos. Não devemos somente seguir os instintos e não somente seguir a razão, como o C.S. Lewis acabou de falar nas palavras, como o Karen acabou de explicar. Mas sim tem essa ligação aí, essa troca entre o desejo e a vontade, entre o sentimento e a razão, entre o corpo físico e o espiritual. Tendo finalizado o primeiro capítulo, podemos dar continuidade para o segundo capítulo, onde C.S. Lewis vai falar do caminho e a diferença entre a razão teórica e a razão prática. É interessante nesse capítulo, porque ele faz uma defesa minuciosa, levando até as últimas consequências os dois argumentos, tanto o lado, vamos dizer assim, racionalista, iluminista, quanto o sentimentalista, mas é mais focado no ataque a esse racionalismo exacerbado. E nisso ele faz uma crítica a quem tenta reduzir a moralidade a simplesmente uma questão de razão. E ele vai mostrando, conforme seus argumentos, que se você utilizar simplesmente axiomas como fundamentos para chegar a uma conclusão, você vai ver que não existe padrão algum. Ou seja, que a moralidade, o tal, a lei natural que ele defende, é justamente uma base sobre o qual são construídas as coisas. É uma base sobre a qual toda racionalidade pode emergir, pode surgir. Então, para C.S. Lewis, o dever de fazer o bem seria um axioma da razão prática, diferenciando-se da razão teórica.
Mas você pode se perguntar, o que é um axioma? Axioma é justamente uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamentada em uma demonstração, porém ela mesma é indemonstrável. Ou seja, com esse exemplo que eu lhe dá de fazer o bem, nós não precisamos demonstrar, ou não tem como demonstrar por silogismos que fazer o bem é algo que é correto e tem que ser tomado como bom. Ou é algo que se tem ou não tem, porque é um axioma da razão prática, como eu bem disse. E ele demonstra isso no livro. É bom que você que tem o contato com o livro vê isso, que com os argumentos que ele leva, ele conduz você justamente a pensar isso. Ao meu entender, apesar do homem ser um agente de construção cultural, ele não consegue bater de frente com esse tal, porque como se esse tal, ele permitisse que o homem fosse agente da construção cultural. Só que mesmo ele sendo esse agente construidor, ele não consegue destruir essa base elementar. Porque é essa base elementar que dá a ele a possibilidade de construir. Tipo assim, a gente acha que a construção da cultura vai conseguir mudar tudo. A natureza do homem, por exemplo. A cultura vai superar a natureza, os instintos e tudo. Só que parece que o evento da construção da cultura é algo que já vem de uma natureza do homem. É uma natureza do homem que permite que ele construa a cultura. E isso ele não consegue destruir, porque é complementar. Se ele destruir o que permite ele construir, ele não consegue mais se construir. É porque é paradoxal, pô. Eu levo até as paradoxal. últimas consequências no último capítulo. Porque é aquela. Ah, tá. Mas eu vou destruir todos os valores, vou levar o homem a se libertar dessa prisão que é o tal. Mas, espera. Por que você tá fazendo isso? Porque você, dentro de você, você tem uma ideia de que libertar essas pessoas disso é um bem que você faz a elas. Você vai estar trazendo um bem a elas. Então, querendo ou não, você tá preso a essa ideia. Tá entendendo? É a pessoa que tenta subverter isso, só que é paradoxal e é autocontradictório os argumentos que ela utiliza. Se você tirasse qualquer espírito absoluto aí, uma fé, Deus e tudo isso, você pelo menos pode dizer que é do natural do homem ser um animal cultural. Olha, puxando isso bem pra fora, eu acho. Mais chegado no direito, né? Mas essa ideia de tal, de lei natural, ela tá enraizada basicamente em dois pressupostos, na minha opinião. E um deles é a dignidade da pessoa humana, que está inclusive positivado na nossa Constituição, como um dos princípios fundamentais. Por quê? A partir desse fundamento que é a dignidade da pessoa humana, é que deriva toda essa ideia de tal, de por que eu não devo roubar, por que eu não devo matar. Não é um puro sentimento ou uma questão que a gente vai buscar livre de todas as armadilhas com o nosso raciocínio hábil. Não é isso. É uma questão que nós, como seres racionais, conseguimos captar na realidade objetiva das coisas. Ou seja, por o ser humano ter uma dignidade, nós podemos derivar todas as consequências desse tal. Pelo menos é assim que eu enxergo quando C.S. Lewis fala sobre isso. E ele diz que criticar o tal é contraditório porque ele é a única fonte possível de todos os juízos de valores. Aí ele diz, por que isso? Porque se você criticar, você está se baseando em outros valores. Aí quando eu estava lendo, estava escutando isso, eu pensei, eu associei a um outro argumento, que é aquele argumento que, vamos dizer, o relativista colocaria, não há verdade. Peraí, mas o que você está dizendo é verdade? Então, se o que você está dizendo é verdade, então há alguma verdade. E se você está dizendo se o que você está dizendo não é a verdade, então há uma verdade. É como se o argumento do relativista, nesse ponto, fosse paradoxal e contraditório em si mesmo. Sim, é exatamente por isso que toda crítica ao tal é paradoxal e contraditória. É como se não houvesse saída. E é por isso que ele coloca aquele apêndice no final do livro com um monte de leis, digamos assim, de várias... É porque há uma tendência, eu acredito, de hoje alguém escutando essa ideia do tal, de associar diretamente à cultura judaico-cristã. E dizer assim, não, eles estão reduzindo tudo à Bíblia. Mas o próprio Lewis diz, quando ele está falando da razão prática, de que se essa origem do tal ela é sobrenatural, ele não está preocupado com isso. Então, o ponto dele aqui não é saber de onde vem esse tal, quem é que disse isso, se foi o Deus cristão, se foi o Deus budista. Não, ele só quer provar que existe um padrão e que no final do livro ele coloca lá citações da religião hindu, do Egito antigo, do judaísmo antigo, da Grécia, do chinês, babilônico, nórdico,
Tudo. Tudo para provar que o tal é uma coisa e ele não está preocupado aqui de onde exatamente esse tal provém. E o que eu fico pensando é que às vezes eu falando desse jeito, a gente falando desse jeito, pode parecer que o tal, a lei natural seria uma prisão, quando na verdade é o contrário. Porque é quando nós entendemos que nós temos uma dignidade e que dessa dignidade deriva toda a moralidade que a gente pode seguir. Nós somos livres por nós sermos seres humanos. Os animais não são livres, eles seguem seus instintos. Nós, como seres racionais, somos livres. Todos os nossos direitos, eles derivam dessa premissa, derivam desse tal. E fugir dele seria justamente um ataque à nossa racionalidade, como defende C.S. Lewis. Bom, e partindo dessa ideia de até que ponto o homem tem liberdade, até que ponto ele tem domínio sobre si, sobre a natureza, é que ele entra no terceiro capítulo, que tem o nome do livro A Abolição do Homem. E ele fala especificamente sobre a conquista da natureza pelo homem. Até que ponto o homem tem como domínio os seus sentimentos ou o seu juízo moral em relação às coisas, até que ponto ele se difere dos animais e qual o papel da consciência nesse processo. Nesse terceiro capítulo, eu acredito que o C.S. Lewis consegue fazer uma junção interessante entre a primeira proposta dele, que é o fato dos autores usarem um livro para propagar em escolas uma ideia, sem que as crianças se percebam e assim influenciar toda uma sociedade, com esse poder de influência, juntando com o assunto desse segundo capítulo, que é o juízo moral das coisas e até que ponto uma pessoa tem o direito, digamos assim, de incutir diferentes valores para as coisas e criar filosofias em cima disso. Então, o ponto central aqui é esse poder, tanto de influência quanto de criação, de juízos de valores, enfim. Para começar esse argumento, ele cita três exemplos. Ele fala do avião, do rádio e dos contraceptivos. E ele usa esses objetos para exemplificar o fato de que quem usa essas coisas, tanto o avião, quanto o rádio, quanto as pílulas, não estão necessariamente exercitando o seu poder próprio ou individual sobre a natureza. Por exemplo, os contraceptivos. Se são usados como método contraceptivo, eles negam a existência. Ou seja, é um combate à natureza, à ordem natural das coisas. Mas, se são usados como meio de reprodução seletiva, eles estão sendo feitos para ser o que uma geração quiser que eles sejam. É tipo assim, ele usa o exemplo das pílulas para exemplificar qual é o domínio que o homem tem da natureza. No caso dos contraceptivos, de duas uma. Ou ele usa para contrariar a ordem natural, e aí sim, ele está, digamos assim, dominando a natureza, ou ele usa com o segundo objetivo de dominar uma geração, de controlar o nascimento e de, se formos usar o exemplo do que Gaio e Tito fizeram com o Livro Verde, de influenciar toda uma geração. Então, aí eles também estão indo contra a natureza. E não somente contra a natureza como objeto externo, mas contra si mesmos, já que são também humanos e que, nesse caso aqui, estariam sendo condicionados a ser o que essa geração primeira quereriam que eles fossem. É como se a dominação do homem sobre a natureza fosse uma dominação do homem sobre o homem, sobre eu mesmo. Porque Exato. A geração seguinte a essa seria totalmente determinada pela geração anterior. É isso que eu ia dar com o exemplo dos contraceptivos. E é algo que eu vou acabar me repetindo, mas ele leva até as últimas consequências esse argumento. E é isso que é o diferencial do livro. Ele não para no meio, ele leva até as últimas consequências essa ideia. E no fim das contas, essa troca da moralidade tradicional, ela vai fazer uma diferença semântica. E o que eu quero dizer com isso? No fim das contas, vai ser trocado o é certo ou é errado pelo eu quero ou eu não quero. É uma questão justamente do que a gente tinha falado, de trazer para o sujeito todas as decisões. E eu mostro o perigo disso nessa ideia dos contraceptivos. E sempre, e na maioria das vezes, esses resultados não estão necessariamente relacionados à pessoa que os cria, mas é sempre uma ideia de controle de alguns homens sobre os outros homens, ou, na maior parte das vezes, sobre uma maioria de homens que não eles.
para resumir bem isso, ou nós somos racionais e emocionais dialeticamente e temos nossos valores, a grosso modo, universais, ou não passamos de mera natureza a ser esculpida pelos mestres. Os mestres seriam esses homens que nós nos iríamos submeter, que farão isso a seu bel prazer, né? E motivados pelos seus impulsos. Ou seja, homens sentimentalistas, motivados pelos seus impulsos, vão controlar outros homens, tão sentimentalistas quanto esses, que vão seguir esses impulsos dos homens que estão acima, desses supostos mestres. E vai ter até uma frase que eu queria falar aqui, do filósofo anarquista brasileiro Mário Ferreira dos Santos, que ele fala que os jovens destruíram o Instituto Pitagórico. Foram jovens que condenaram Sócrates e o perseguiram Aristóteles, assim como perseguiram São Tomás de Aquino. Foram os jovens que uivaram com seus mestres, olha aí o mestre novo, pedindo a cabeça de Dante Alighieri e Giordano Bruno. Foram jovens que atiraram pedras em Albert Einstein. Lembrando que essa referência aos jovens é sempre essa referência às paixões. Pois, como já foi dito nesse podcast, Aristóteles parte do pressuposto de que os jovens não estão com suas paixões bem definidas ainda. Esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que vocês tenham gostado, apesar de ter sido um pouco complicado e complexo essa discussão. Mas isso se deve à natureza do livro, que é tão complexa quanto a nossa discussão. Esperamos que vocês aproveitem e interpretem tudo isso que foi dito até aqui. E esperamos vocês na próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.